Quando você está passando por um problema, você é vítima ou você reconhece que merece sofrer e espera no Evangelho e na graça de Deus? Coisa, hein? Você quer saber a postura correta e como Deus nos ajuda nisso? Fica comigo, que está começando mais um devocional na presença do Pai para te ajudar a viver em momentos assim. Lembra que esse devocional não é uma opinião minha, humana, não é autoajuda, não é religião, é evangelho. Evangelho da graça de Deus para revelar Deus como seu Pai. Para que você tenha uma experiência diária de paz e alegria, tá bom? Uma página para cada dia do ano. Tem aqui um versículo, um texto, tem um título, né? Um plano de leitura. É o melhor presente para você dar no Dia das Mães. O Dia das Mães está chegando. Queria recomendar para você dar para sua mãe, porque ela vai lembrar de você todo dia e vai agradecer a Deus por ter recebido uma palavra que pode abençoar a vida dela. Você quer adquirir? Só clicar no link que aparece na descrição do vídeo, vai chegar na sua casa, tá legal? No final eu vou orar por você, pela sua casa, mas antes lembre-se de se inscrever aqui no canal, clique aqui, ó, se inscrever, acione as notificações e se você pode, venha fazer parte do Clube do Assinante, onde você tem acesso a mais de 1000 conteúdos exclusivos e todo o recurso é revertido para impulsionar aqui a pregação do Evangelho. Você me ajuda e se torna um parceiro de Deus aqui comigo. Só clicar no linkzinho que aparece aí para você, tá bom? Olha só, muitas vezes nós estamos passando por situações difíceis na vida e acabamos caindo numa posição de vítima, né? De que ninguém se lembra de nós, estamos sozinhos. Mas eu não condeno você. Eu quero apenas te ajudar a sair disso. Quero voltar ainda a compartilhar com você a respeito do profeta Elias, aqui no capítulo 19 de 1 Reis, verso 11. A Bíblia diz assim sobre ele, porque ele também caiu nisso em algum momento. Disse-lhe Deus falando para ele, sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Deus ia se revelar a ele, ele estava ali escondido, fugindo, com medo, Deus ia se revelar a ele. Então, presta atenção na cena. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor também não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor também não estava no fogo. Que coisa, hein? E depois, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Interessante que Deus apareceu também para Moisés lá no Monte Sinai, quando ele deu a lei. Mas quando ele apareceu lá, foi diferente. Não foi como aconteceu aqui. Nessa vez, a Bíblia fala que lá quando Deus apareceu, o monte ficou todo... tinha um fogo sobre o Monte Sinai, ninguém podia aproximar. Mas dessa vez, Deus aparece num vento, num cicio suave. Por quê? Porque aqui não é o Sinai, não é a lei. Aqui aponta para a graça de Deus. Hoje Deus não vem com ira para se relacionar comigo e com você, apesar dos nossos erros e das nossas falhas. Deus vem com o cicio suave, com a sua graça, para nos estender as mãos, nos amar, nos perdoar e nos abraçar. É interessante que quando Elias percebeu a presença do Senhor, a Bíblia fala que ele assume uma postura de adoração. Ele cobre o rosto. Isso nos revela, mais uma vez, que somente a graça de Deus pode produzir a verdadeira adoração. Vamos escrever isso? Pega aí o seu caderno de anotação. Escreve aí nos comentários. Somente a graça de Deus
A graça de Deus produz verdadeira adoração. Produz verdadeira adoração. Eu vou explicar para você. Por quê, pastor? Porque ela não é fruto de medo. Quando você adora porque você está com medo de ser mandado para o inferno, está com medo de Deus te castigar, isso não é adoração. Adoração é uma relação de amor, é uma relação de graça, de favor imerecido, é um momento em que eu me encanto pelo amor de Deus, que eu vejo o quanto eu merecia ser condenado e fui perdoado, quanto eu não merecia nenhuma bênção e Ele me abençoa de todas as maneiras. Quando eu olho e que vejo os meus erros, mas apesar deles, Ele continua me amando, não desiste de mim. Isso produz em nós um coração apaixonado e, obviamente, isso produz uma adoração genuína, porque ela é fruto de uma reação de ser amado. Aí você adora de verdade. Por isso que todos os dias você precisa meditar e lembrar que você é muito amado, porque isso vai te levar a uma adoração genuína que vai fazer toda a diferença na sua vida. Muito bem, e a graça é tão importante isso, porque na graça nós esquecemos de nós mesmos, nós saímos de cena. A gente não fica falando do nosso trabalho, das nossas conquistas, nossas vitórias, mas todo o tempo nós olhamos para Cristo, olhamos para o Senhor. Mas Elias estava esquecendo disso, aqui em 1 Reis, capítulo 19, verso 14, ele responde a fala de Deus com ele. E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, falando dele. Eu tenho sido um crente zeloso, dizimista, fiel. Deus dos exércitos, porque os filhos... Aí ele começa a condenar os crentes. Porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança. Não se fazem crentes como antigamente. Derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E só eu, fiquei só, o único crente fiel. E procuram tirar minha vida. Vitimismo. Já viu essa cena em algum lugar? Hoje em dia, é isso aqui que acontece. O tempo todo, gente falando mal da igreja, falando mal de pastor, falando mal de crente, tudo hipócrita, tudo atrás de dinheiro, atrás de bênção, não são crente coisa nenhuma, não se sacrificam. Você vai ver um monte de Elias que caiu na justiça própria, mesmo Deus tendo aparecido para ele com graça, condenando os irmãos. Todas as vezes que você fala mal de alguém, fala mal dos irmãos, fala mal do pastor, fala mal da igreja, você está no espírito da condenação. É o espírito que Elias estava aqui. Todas as vezes. E isso é muito ruim, porque quando você está debaixo desse espírito, você perde o favor. Está me entendendo? Você perde o favor. Deus não pode abençoar pessoas que estão debaixo desse espírito de acusação e de condenação. Elias por 3 vezes acusa o povo. Deixaram a aliança, derribaram os altares, mataram os profetas. E por fim ele acha que só tinha restado ele. Amado, não caia nesse espírito da justiça própria. Justiça própria é isso, é quando você acha que merece alguma coisa porque é bom. Eles se achava bom, fiel. Isso produz orgulho no seu coração, porque você se gaba, como ele estava se gabando. Em algum momento você se rebela, porque se eu sou o melhor, eu quero o lugar do outro. Foge disso, porque tudo é a graça de Deus. Elias estava achando que ele era insubstituível. Olha que estava à beira da rebelião. Só eu fiquei, ninguém presta e eu sou fiel. Uau, que coisa horrorosa. É por isso que a pessoa cai no vitimismo. Não é justo o que estão fazendo comigo, afinal de contas ele é tão maravilhoso. Não. Lembra que se alguma coisa Deus te usou para fazer, fez por misericórdia, fez por graça, fez sem você merecer. Rejeita esse espírito, para de condenar os irmãos, a igreja. Olha, muito cuidado quando você fala mal da igreja, porque a igreja, certo ou errado, e com todos os seus defeitos que ela tem, eu sei que ela tem, ela é a noiva de Cristo.
Eu não aceito ninguém falar mal da minha mulher. Mesmo que ela esteja errada, eu vou corrigir ela dentro de casa, mas não aceito. E você acha que Deus aceita alguém ficar falando mal da noiva dele? Eu nunca vi ninguém ir para frente na vida falando mal da igreja. Eu não estou passando pano para os erros da igreja. Deus corrige o seu povo em amor, mas não abençoa quem fala mal dela. O espírito da lei, o espírito do ego, do orgulho, é esse aqui, de Elias. Condenando e acusando. Não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo não condena, ele perdoa. E ele não está te acusando. Ele quer se manifestar a você num cicio suave, com graça. Para que você também não condene ninguém. Que você possa estar entre aqueles que realmente estão liberando o amor e a graça de Deus. Interessante que lá no Monte Carmelo, Elias tinha sustentado o nome de Deus, mas agora ele quer que o nome dele seja sustentado, o nome dele seja levantado. Mas nós precisamos entender que nós somos filhos e nós estamos sentados à mesa com o Pai. No entanto, o Pai exige boas maneiras. Ele não vai permitir que um filho fique falando mal do outro, mesmo que seja verdade. Mesmo que seja verdade. Não cabe a nós condenar os irmãos. Esse não é o nosso coração, nosso espírito. Elias chega a dizer que ele era o único que tinha perseverado. Mas, para surpresa dele, o Senhor disse para ele que ainda tinha mais 7.000. Elias aprendeu algo muito sério na caverna, que você e eu temos que aprender. Aprender o quê, pastor? Aprendeu que ninguém é indispensável ou insubstituível. Sempre haverá mais 7.000 para o nosso lugar. Por isso é melhor manter a humildade. No momento em que ele começa a realçar a sua própria importância, Deus manda levantar um sucessor para ele. Elias era humilde, apesar desse momento dele. E ele foi e ungiu Eliseu no seu lugar, porque a principal lição que Deus quer nos ensinar é a humildade. Vamos escrever isso para a gente encerrar? Escreve assim, ó, a principal lição que Deus quer nos ensinar é a humildade. Todo mundo escrevendo, escreve nos comentários. A principal lição que Deus quer nos ensinar é a humildade. Esquece disso não, porque dessa maneira não vai faltar favor para você. Tá bem? Vamos orar? Coloca seus pedidos aqui. Lembra-se que eu vou salvar essa live e assim que eu salvar, deixa um comentário, dá um joinha, um gostei. Não dá um não gostei, não. Pega o link, manda para todos os grupos de WhatsApp, abençoa a vida de alguém que você ama, tá legal? E lembre-se de se inscrever aqui no canal, clica aqui, ó, se inscrever, se torna aqui um associado meu, me ajude a divulgar o evangelho. Quando você assina a plataforma, o meu canal, todo o recurso a gente usa para divulgar a pregação, tá bom? E você tem acesso a milhares de conteúdos. Vamos orar. Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos e oro para que o Senhor os livre de toda arrogância, todo orgulho, toda altivez, toda justiça própria, toda autocomiseração, mas que haja no coração deles a mesma graça que eles têm recebido, que não haja entre nós aqueles que apontam o dedo para condenar, mas que abrem a boca apenas para abençoar, que a sua casa seja uma casa favorecida e que da sua boca saiam palavras de amor e de bênção e nunca de condenação, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, fica na humildade, fica na paz, fica no favor.